muitas coisas, palavras de vida no seu coração para você entregar para essas mulheres. Que o Senhor te abençoe. Fique bem à vontade. Aleluia. A paz do Senhor. Tem alguém feliz nessa noite, gente? Tem? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado esses dias para estabelecer um novo tempo sobre a sua vida, como já tem sido declarado aqui ao longo desse culto. Eu tenho certeza que você já recebeu, né, tantas palavras proféticas sobre a sua vida, declarando que o Senhor tem um novo tempo. É um tempo de sonhar, um tempo de voltar a sonhar para você. E eu quero já pedir, né, quem está com a Bíblia aí, que pegue, quem não, que projete aqui no telão e você acompanhe conosco, no livro de Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Aleluia. E eu vou pedir que você me acompanhe. Som. Melhorou, né? Melhorou. E aí a gente vai acompanhar a leitura juntas. E aqui, antes de lermos, eu quero agradecer a Jesus pela vida dessa igreja, né? É muito bom sempre conhecer mais uma parte da família do Senhor. Agradecer de forma especial aos pastores dessa casa, pastor Betânia. Deus abençoe a vida dos senhores. Não sei o que está acontecendo, gente. Dá glória a Deus aí, que tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Eu troco o microfone e continua falhando, mas vai dar certo. Você pode dar glória a Deus aí. Amém? Agradecer também com muito carinho a pastora Iraides. Deus abençoe. Pastoral Samuel, que fez o contato, né? A gente teve aí alguns desafios para a gente conseguir estar aqui e o Senhor nos ajudou a chegar. A Lorena tem cuidado de mim. Deus abençoe. Muito obrigada. E aqui eu quero trazer um abraço da minha igreja. Eu sempre digo isso, irmãs. Eu estava falando isso com a Lorena à tarde, que eu não me considero uma pregadora, né? Porque a minha vida, a maior parte do tempo, não é indo em outras igrejas ministrar. Embora eu ame fazer isso, faço isso com muito amor, entendo o chamado de Deus, mas eu sou esposa de pastor também. Então nós pastoreamos igreja local, né? Então nós servimos ao Senhor. E eu sei que o meu sotaque é carioca, pastora, meu DDD também é do Rio ainda, mas nós estamos em São Paulo já há 4 anos. Então ali na cidade de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com meu esposo, o pastor Daniel Malafaia, a gente pastoreia ali a Debrai, Santa Bárbara do Oeste. Por isso eu sempre digo que para mim estar na igreja é um presente, porque quem vive a realidade da igreja sabe quão difícil é organizar uma conferência como essa, né? A gente vem, vai embora, mas a gente sabe que são meses de trabalho, meses de preparação, meses de oração, meses de choro, de lágrima para tudo dar certo. E glória a Deus, deu certo, está aqui, né? Então eu quero dizer muito obrigada pelo carinho, por me receberem e pela confiança de ministrar a palavra. Eu sei que entregar o púlpito a alguém é um ato, um voto de confiança, e eu agradeço em nome de Jesus. Vocês estão felizes ainda, gente? Eu vou dizer algo, mas não vou dizer isso para te comover, nem para que você olhe para mim com cara de pena, não é. Mas é como testemunho. Desde segunda-feira, eu estou passando muito mal. São muitas questões, não cabe entrar em detalhes. E eu tinha muitos motivos para não estar aqui, muitos motivos para ter dito que não tinha como vir. Mas eu aprendi algo na minha vida, que quando a gente entende que o Senhor nos chamou para algo, a gente não pode se deixar amedrontar nem paralisar por causa daquilo que acontece. E eu estou dizendo isso aqui para alguém que está aqui precisa ouvir isso. Muitas vezes na minha vida eu ouvi diagnósticos dizendo que eu deveria parar. E todas as vezes que isso acontece, eu me levanto e digo: Senhor, eu só paro se o Senhor mandar. E eu quero liberar essa palavra para alguém que está aqui. Não deixe que as circunstâncias ou que diagnósticos paralisem aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele é o dono da sua vida e Ele te sustenta. Tem dia que você vai se arrastando, mas vai se arrastando ainda assim.
Porque enquanto você vai, Ele está trabalhando pela sua casa. Enquanto você vai, Ele está entrando com providência. Enquanto você vai, Ele está sarando você. Enquanto você vai, Ele vai renovando as suas forças. E o Senhor manda eu liberar essa palavra para alguém aqui. Você ouviu dizendo que não dava mais, mas o Senhor está dizendo: enquanto eu não mandar você parar, você vai permanecer. Você vai continuar caminhando. Ainda que haja dias que você vá se arrastando, mas você vai crendo nessa palavra. O Senhor que me chamou é o Senhor que me garante. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Enquanto eu orava ao Senhor por essa noite, o Senhor falou algo ao meu coração e Ele disse assim: eu tenho um novo tempo. Eu vou dizer de novo. Gente, vocês estão alegres mesmo? Eu sou carioca, né? Vocês estão aí de verdade? Eu não gosto de gente quieta, me dá nervoso. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Acompanhem comigo a leitura, Josué capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor. Verso de número 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós a vergonha do Egito, por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Preste atenção. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Você pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem falado conosco ao longo desse culto. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai, porque nós só estamos aqui por tua causa, Senhor. A nossa motivação de estar aqui é o Senhor. Não estamos aqui por causa de pessoas, nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o autor da palavra, o Senhor é o autor da vida, e só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor é o que levanta, o Senhor é o que cura, o Senhor é o que sara, o Senhor é o que salva, o Senhor é o que restaura, o Senhor é o que faz todas as coisas novas. E nós estamos diante da tua palavra, e a nossa oração nessa noite é que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Que a tua palavra venha levantar mulheres nessa noite. Que a tua palavra venha sarar feridas antigas. Que a tua palavra venha trazer ânimo novo, Senhor. E que o teu novo tempo se estabeleça sobre cada vida, sobre cada casa, Senhor. Sobre cada história nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode olhar para quem está do seu lado. É a única vez que eu vou pedir para você fazer isso. Eu não vou mais fazer isso ao longo da palavra, mas só agora. Você pode olhar para essa mulher que está ao seu lado e dizer para ela assim: Deus tem um novo tempo para você.
Não, mas fala com animação, fala com cara e voz de profeta. Diz, Deus tem um novo tempo para você. Agora olha para ela e pergunta, você está disposta? Aleluia. Meninas, eu não fico pedindo para você falar com ninguém que está do lado ao longo da palavra. Eu só tenho um combinado. Quando eu preciso beber água, você dá glória a Deus, pode ser? Então, estamos combinados. O texto que nós lemos é um texto que marca o fim de um período muito desafiador na história do povo de Israel. E também o início de um novo capítulo esperado, um novo capítulo prometido, aonde aquele povo que um dia foi escravo lá no Egito, agora vai se tornar senhor da sua própria terra. Vamos lembrar que após uma longa peregrinação, após um período no deserto extremamente desafiador, e depois de atravessar o Jordão, o texto que lemos retrata para nós o exato momento onde o povo está entrando na terra prometida. O povo está fazendo o quê, gente? Entrando na terra prometida. E pela primeira vez, eles vão se alimentar do fruto daquela terra. Pela primeira vez, eles vão colher do fruto da terra que foi prometida. E eu quero que você entenda. Essa passagem inaugura um novo tempo, um novo capítulo. Mas conhecendo a história, nós conhecemos bem a história. Conhecendo bem essa história toda, nós vamos entender que para viver um novo tempo, vai ser necessário que nós tenhamos algumas posturas. Para viver um novo tempo, vai ser necessário que antes do tempo chegar, a gente tenha um certo posicionamento. Vai ser necessário que durante o processo, a gente tenha um certo posicionamento. E vai ser necessário que depois que o novo tempo comece, a gente continue tendo um certo posicionamento. Eu preciso ser sincera aqui. Se eu perguntar nessa noite, quem quer viver um novo tempo? Quem levanta a mão? Se eu perguntar quem quer viver o novo de Deus, todas nós queremos. Mas a grande verdade, minhas amigas, é que a grande maioria de nós não está disposta a pagar o preço para viver o novo. Todos nós queremos viver o novo, todos nós queremos viver os sonhos, todos nós queremos viver as promessas. Mas nem todas estão dispostas a pagar o preço para viver isso. E eu repito, o novo exigirá de nós uma postura. E se eu não entender isso, se eu não entender o que Deus espera de mim em cada etapa desse caminho, não adianta eu receber promessas. Não adianta eu ter sonhos. Não adianta eu acumular palavras proféticas, porque se eu não me posicionar de acordo com aquilo que a palavra me direciona, de acordo com aquilo que Deus espera de mim em cada estação da minha vida, eu vou acabar abortando aquilo que Deus quer realizar na minha história. Eu vou acabar paralisando aquilo que Deus deseja fazer. E aí, quando eu olho para essa história, a primeira coisa que eu preciso entender, que Deus espera de nós para viver esse novo tempo, é que antes de um novo capítulo, antes de uma nova história, eu e você teremos que suportar o processo. Dá glória a Deus para disfarçar, irmã. Para viver um novo capítulo, antes da nova fase chegar, eu e você teremos que suportar o processo. É muito lindo ler Josué capítulo 5 e ver o povo entrando na terra. Mas nós sabemos muito bem que essa promessa é uma promessa extremamente antiga. É uma promessa que foi feita a Abraão, de que a descendência dele iria herdar a terra. Abraão, então, tem Isaac, Isaac tem Jacó. Jacó tem seus 12 filhos. José vai na frente para o Egito. Nós conhecemos a história de José, que fala muito sobre sonhos. Depois vem um período de fome, todos os outros precisam ir para o Egito. Durante um tempo tudo vai bem, mas depois da morte do faraó que conhecia José, nós sabemos que se inicia um tempo de perseguição. E Deus então vai levantar Moisés para ser libertador daquele povo. E Deus então libera mais uma palavra dizendo: eu vi a aflição, eu ouvi as súplicas, eu vi o sofrimento e eu vou libertar.
eu vou fazer, a minha mão vai arrancar vocês daí. A minha mão vai arrancar vocês do Egito e vai levar vocês para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Irmãos, é muito lindo ouvir as promessas de Deus. Quem gosta de ouvir promessa? Ouvimos tantos testemunhos aqui. É muito bom quando Deus fala conosco, é muito bom quando Deus usa alguém para liberar sobre nós uma palavra, é maravilhoso. Mas a verdade é que, invariavelmente, desde o dia em que ouvimos a promessa ou recebemos a palavra, até o dia em que vamos ver ela se tornando uma realidade, existe um tempo, existe um caminho, existe um processo que varia de pessoa para pessoa, de história para história. E por mais que tenhamos uma palavra de Deus, e por mais que estejamos debaixo de uma promessa, isso não significa que esse caminho será fácil. O povo tinha promessa, gente. O povo estava debaixo de uma palavra. Foi o povo que quis sair ou foi Deus que disse que ia tirar? Foi Deus que disse que ia tirar. Irmãs, sacode quem está do seu lado e fala para ela, acorda. Acorda, irmã, em nome de Jesus. Não foi o povo que disse a gente vai sair agora, não. Foi o próprio Deus que disse, eu ouvi, desci e vou tirar. Mas apesar disso, esse processo de libertação também não é fácil. Deus precisa enviar pragas, precisa enviar sinais, abre o mar. Olha quantas coisas, quantos obstáculos, quantas barreiras vão precisar ser vencidas para que essa palavra se torne uma realidade. Então sim, a libertação do povo é cumprimento de promessa. A saída do povo do Egito é debaixo de uma palavra do próprio Deus. Tudo que eles estão vivendo é debaixo de uma autorização, de uma ação do próprio Deus. Mas apesar de tudo isso, eu e você não podemos negar quão desafiador é esse caminho. Toda vez que eu leio a história do Êxodo, gente, eu sempre penso isso. Porque nós temos o costume de dizer que o povo de Israel era um povo muito fraco. Era um povo que murmurava à toa. Era um povo que reclamava à toa. Era um povo que não tinha fé suficiente. Mas vamos ser sinceros? Vamos aqui de amiga para amiga, só tem a gente. Olha para você e eu olho para mim. Quantas vezes eu e você murmuramos por coisas muito menores? Quantas vezes eu e você duvidamos por coisas muito menores? E aí, entenda o que eu estou dizendo para você. A grande verdade sobre nós é que tanto o povo, como eu, como você, temos facilidade de reclamar. Todos nós temos facilidade de duvidar, facilidade de questionar. E em grande medida, essa nossa tendência de reclamar, de murmurar, de questionar ou de duvidar, é porque nos falta compreensão sobre o modo que Deus age nas nossas vidas. Na maioria das vezes, as nossas crises, os nossos desejos de parar, a nossa vontade de desistir surge da falta de entendimento e de compreensão sobre a forma como Deus age. Então olha para mim, olha para tia Laíse. Deus nunca nos prometeu um caminho isento de dificuldade. Deus nunca nos prometeu um caminho sem desafios. O que Ele nos prometeu é que Ele estaria conosco em todos eles. Jesus disse isso de forma clara. Primeiro Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Depois Ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então entenda, nunca foi prometido pela palavra, nem por Jesus, um caminho fácil, um caminho isento de dificuldades. Por isso toda palavra que você escuta, toda mensagem que te promete uma vida fácil não é bíblica. E não é coerente com a mensagem do Evangelho. Eu não sei se você gosta de ouvir o que eu estou dizendo para você, mas é isso que a palavra diz. Toda vez que uma mensagem promete uma vida fácil, essa mensagem não é bíblica e não é coerente com o Evangelho, porque o centro do Evangelho é uma cruz, não é um baú de tesouro. A caminhada cristã, a nossa vida com Deus, sim, é feita de desafios. Só que eu e você estamos debaixo de uma palavra.
Eu e você estamos debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? É que apesar dos desafios, quando eu decido viver debaixo da vontade de Deus, eu tenho a garantia de que Ele está cuidando de mim. Eu tenho a garantia de que Ele está comigo todos os dias, mesmo nos meus dias mais difíceis, mesmo nos meus dias mais escuros. E perceba, o caminho do povo é desafiador, gente, é ou não? Você acha que caminhar no deserto, com tudo improvisado, morando em tendas, sem fogão para cozinhar, sem cama para dormir, sem armário para guardar roupa, gente, você já parou para pensar a confusão? Você já parou para pensar o caos que era isso? Você acha que isso era fácil? Não era. Mas apesar de não ser fácil, Deus estava cumprindo a promessa dele. É difícil, mas eu estou com vocês. É difícil, mas eu abro o mar. Não é difícil, mas eu faço água sair da rocha. Não é difícil, mas eu mando comida no meio do deserto. Não é difícil, mas eu protejo vocês de nações mais fortes. Não é difícil, mas eu faço vocês vencerem guerras que vocês sozinhos não poderiam vencer. O caminho é difícil, mas Deus é fiel para zelar pelo seu povo. Só que nós também sabemos que apesar de todo esse cuidado de Deus, todos os milagres, todos os sinais que Ele faz, quando chega o momento em que Deus ordena o envio dos espias, nós sabemos o que acontece. Aqueles homens olham para a dificuldade, voltam com um relato negativo e fazem com que todo o coração do povo se volte contra a liderança, se volte contra Deus e diga: não tem como, a gente não vai vencer, a gente vai morrer. E aí você sabe o que acontece? O texto retrata isso. Toda uma geração vai morrer sem viver a promessa. Por quê? Porque não soube suportar o... Eu vou dizer de novo para você entender a gravidade disso aqui. Toda uma geração morreu sem tomar posse da promessa, porque não soube suportar e viver o processo. Então eu perguntei aqui, quem quer viver o novo de Deus? Todo mundo quer. Mas eu preciso te dizer, para viver o novo de Deus, você vai ter que suportar o processo. Para viver o novo de Deus, você vai ter que suportar o processo. Porque se você não suportar o processo, você vai abortar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Deus me mandou aqui para dizer para a vida de alguém: ei, suporte. Ei, seja resiliente. Não deixe a dificuldade momentânea minar a sua fé. Ei, creia que quando as suas forças se acabam, o próprio Deus te carrega. Eu vim aqui dizer para alguém que não está entendendo o processo que está vivendo. Eu vim aqui dizer para alguém que está entrando em crise, ficando em dúvida, porque nada está fazendo sentido agora. Deixa eu te falar uma coisa. O compromisso de Deus com você não é apenas em te fazer chegar na promessa. O compromisso de Deus com você é te preparar para a terra que Ele te prometeu. O maior compromisso de Deus com você não é apenas te fazer chegar na promessa, mas o maior compromisso dele é te preparar para sustentar a terra e a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Pensa aqui comigo. Quando Deus tira o povo do Egito, o que eles são? Escravos. Eles são um amontoado de pessoas que não têm identidade, organização administrativa, não tem exército e não sabe se posicionar. O que eles sabiam fazer? Tijolos. Eles eram escravos. Agora me responde, gente, sinceramente. Você acha que esse povo tinha condições de se tornar senhor de uma terra? Tinha? Eles tinham condições de se posicionar como donos de uma terra? Não, eles não tinham nenhuma estrutura. Eles não tinham nenhuma maturidade, nem experiência, nem organização para ocupar esse lugar. É por isso
que quando Deus tira o povo do Egito, Ele pega o seu povo, o povo que Ele ama, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele mesmo chamou de seu. E Ele pega aquele povo e escolhe intencionalmente levar aquele povo para o deserto. Eu estou dizendo devagar para você entender. Deus escolhe de forma intencional pegar o povo que Ele ama e que Ele escolheu e levá-los para o deserto. Porque por mais difícil que seja, irmãs, atravessar o deserto, é justamente no deserto, são nos desertos da vida que Deus nos prepara. São nos desertos da vida que o Senhor nos prepara para viver aquilo que Ele tem para nós. Foi naquele deserto que aquele povo que saiu como escravo recebeu leis. Foi naquele deserto que aquele povo que saiu como escravo desorganizado formou um exército. Foi naquele deserto que eles criaram organização administrativa. Foi naquele deserto que eles passaram a ser conhecidos como povo de Deus. Ai, irmã, você tem que glorificar isso aqui. Foi no deserto que aqueles que saíram do Egito como escravos começaram a ser identificados. Ali vai o povo de Deus, porque Deus arrancou eles do Egito. Foi no deserto que eles ganharam identidade. Entenda, Deus está dizendo para nós que o mesmo acontece comigo e com você. Deus sabe o que precisa mudar em nós. Deus sabe o que precisa estruturar em nós. E Ele vai usar o caminho para nos preparar. Ele vai usar o caminho para nos moldar. Ele vai usar o caminho para nos dar experiências, para ter condições de suportar a próxima fase que Ele tem para nós. E eu quero repetir mais uma vez: o compromisso de Deus com a sua vida não é apenas te fazer viver a promessa. O compromisso de Deus com você é te preparar para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Em 2023... eu vivi um momento muito difícil da minha vida. Eu estava saindo de um luto, de uma pessoa muito importante. E por conta desse luto eu tive muitos problemas. Começaram com problemas emocionais, foram evoluindo para problemas no meu corpo, dores generalizadas, enfim, muitas coisas aconteceram. E quando chegou em 2023, foi o ano do caos. Alguém já viveu o ano do caos, gente? Me ajuda, só para eu não dizer que só para eu não ficar sozinha. Alguém já viveu o ano do caos? E aí naquele ano tudo aconteceu. Eu primeiro caí e me machuquei toda. Depois eu caí de novo, quebrei o pé. Depois eu caí de novo, quebrei o joelho. Estou falando de verdade, não é história, é verdade, é real. Não é, como é que diz? Pegadinha, não, é real. E aí no meio disso tudo, para piorar, eu passei por um problema muito sério no meu trabalho. E ali eu tive um burnout associado com crises de pânico. E eu achava que eu nunca ia passar por essas coisas, mas eu passei. E enquanto eu passava, houve muitos dias em que eu achava que eu não iria sobreviver. Eu vou dizer mais uma vez. Houve muitos dias ao longo daquele ano em que eu pensava, eu não vou sobreviver ao que eu estou vivendo. Eu não vou conseguir sair disso, eu não tenho forças mais. Mas eu me lembro um dia em que eu estava indo trabalhar e eu ainda trabalhava no Rio, então eu passava a semana no Rio e via os meus filhos apenas no final de semana. Em que eu estava no ônibus indo e era muito difícil me despedir deles no meio de tudo que eu estava vendo. Eu precisava mais do que nunca estar perto da minha família. E eu me lembro que daquele ônibus eu chorava e dizia, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, por favor, para isso, acaba isso. E naquele dia eu ouvi o Senhor claramente falar comigo. E Ele disse, filha, daquilo que eu não te livro, eu te dou graça para suportar.
Naquele dia o Espírito Santo começou a me mostrar e ele dizia: filha, eu estou te carregando no colo. Eu sei que parece que você está sozinha, eu sei que parece que você está abandonada, eu sei que parece que é difícil demais, mas eu estou te carregando no colo. Eu não perdi o controle da sua história, eu não perdi o controle da sua vida. Naquele ano, minhas amigas, eu entendi algo que alguém que está aqui nessa noite precisa entender. Há momentos na nossa vida em que nós somos crentes, servimos a Deus, conhecemos a palavra, fazemos a obra, só que a verdade é que conhecemos muita teoria, mas não conhecemos a prática. E aí, quando Deus quer nos aprofundar, quando Deus quer aprofundar as nossas raízes, quando Deus quer nos preparar para viver uma nova fase, um novo capítulo, sabe o que Ele faz muitas vezes? Ele segura na nossa mão e não é por falta de amor. Não é porque Ele não ama, era o povo que Ele amava, assim como Ele ama a mim e ama a sua vida. Ele pega na nossa mão e diz: ei, filha, eu preciso que você saia da teoria e viva a prática. Eu preciso que você me conheça não de ouvir falar, mas por te verem os meus próprios olhos. E é por isso que muitas vezes Ele vai pegar na mão de filhos e filhas amadas e vai nos levar para dar uma volta nos desertos da vida. Mas eu vim aqui dizer para alguém: Ele não te leva para o deserto para te matar. Ele não te leva para o deserto para te matar. Ele te leva para te preparar. Ele te leva para te moldar. Ele te leva para te amadurecer. Ele te leva para te dar estrutura. Deus não te levou para o deserto para te matar. Deus não permite o deserto para te matar. Ele está trabalhando na sua vida. Só que a gente precisa entender que quando nós não nos submetermos ao processo, quando nós não temos a postura de confiar no meio do caminho, e ao invés de confiar e deixar Ele moldar aquilo que Ele precisa moldar, e a gente escolhe questionar, duvidar, a gente escolhe murmurar, a gente acaba abortando aquilo que Ele tem para nós. Eu queria que você só fizesse assim para quem está do seu lado, ó. Faz para um lado e faz para o outro, faz. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite? Ei, cuidado. Cuidado para não interromper o que Deus está fazendo na sua vida. Cuidado para não abrir a sua boca e paralisar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu sei que a gente preferiria não passar pelos desertos, mas Deus tem o seu método de trabalhar na nossa vida. Mas eu quero declarar mais uma vez para o seu coração se encher de fé e de alegria: Ele não permite o deserto para matar, Ele permite o deserto para preparar. Então a palavra é suporta, 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 suporta. A primeira coisa que a gente precisa entender para viver o novo de Deus é que antes de chegar nesse lugar, nós vamos ter que suportar o processo. Nós vamos ter que passar pelo deserto da vida para deixar que Ele nos prepare para essa nova estação. Agora olhe para cá. Existe uma segunda coisa que eu e você precisamos fazer para viver o novo. Para viver o novo, nós precisamos cortar o vínculo com o passado. Para viver o novo, eu e você vamos precisar cortar os vínculos com o passado. Olhe para cá, para a gente olhar para o texto. Irmãs, eu não prego para te emocionar, fique tranquila. A emoção vai durar o momento do culto, a palavra liberta você. Então, olha para a palavra. Nós estamos lendo o exato momento onde esse novo capítulo
vai se iniciar, ok? E aí, nesse momento, Deus vai falar para Josué, olha, circuncida o povo. Porque todo esse povo que está aí é a nova geração. A geração antiga morreu, porque não suportou o processo. Essa nova geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. Nós sabemos que a circuncisão era um ato externo. Era um ato onde era necessário cortar na própria carne. Mas esse ato, ela tinha uma simbologia. Ele era o símbolo de que aquele povo era um povo separado, era um povo diferente. Era um povo que havia cortado o elo com aquilo que era antigo. E aí Deus está dizendo para Josué, o povo que está aí não foi circuncidado ainda. O povo que está prestes a entrar ainda não cortou o vínculo com o passado. E ele diz, então, antes de entrar, circuncida. E mais, espere eles cicatrizarem. Espere eles ficarem curados da ferida. Para que possam entrar. Você já entendeu, né, irmã? Alguém pode olhar para isso e dizer, mas nossa, já suportou o processo. Mas nossa, já foram 40 anos sofrendo. E agora, bem na hora de entrar na terra, ainda tem que cortar. Ainda tem que esperar cicatrizar. E Deus está dizendo, sim, tem. Sabe qual é a verdade, minhas irmãs? Os processos da vida deixam marcas. Os processos da vida doem. Eles machucam. Eles deixam cicatrizes. E é justamente por isso que antes de entrar o Senhor está dizendo, precisa deixar o passado para trás. Precisa romper os elos com o passado. E precisa cicatrizar. Precisa estar curado para poder entrar na terra. Escute o que eu vou dizer para a sua vida nessa noite. No momento de viver o novo, eu não posso querer carregar aquilo que é velho. No momento de viver o novo de Deus, eu não posso querer carregar aquilo que é velho, aquilo que eu já deveria ter jogado fora, aquilo que não cabe mais, aquilo que não combina mais com a nova estação que Deus está fazendo na minha história. Alguém aqui já se mudou, já mudou de casa? Eu já mudei tantas vezes que eu perdi a conta. Mas depois de ter 2 filhos, a última mudança que eu fiz, principalmente quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu só enfiei tudo no caminhão e mudei porque foi muito rápido. Mas depois, quando eu fiz uma segunda mudança em São Paulo, eu saí de uma casa muito grande para ir para um apartamento. Irmã, imagina a prova da irmã aqui. Vocês sabem o que é isso, né, gente? O que você tem que fazer? Jogar? Você tem que dar uma limpeza. Você tem que limpar armário de criança, brinquedo, papelada, livro, não é assim? Você tem que fazer uma limpeza para quê? Para tirar tudo que não combina mais. Por quê? Porque não dá para viver o novo carregando a bagagem do velho. Aquilo que cabia no velho não cabe mais no novo. E se eu não abro mão daquilo que eu preciso deixar, eu não tenho como entrar no novo capítulo. Eu não consigo viver o novo se eu não estou disposta a jogar fora aquilo que ficou no passado. O problema, minhas amigas, é que na vida a gente não acumula só roupa, sapato e vasilha de cozinha sem tampa. O problema é que na vida a gente carrega marcas, a gente carrega dores, a gente carrega decepções, a gente carrega frustrações. A gente carrega relacionamentos que nos marcaram, nos machucaram. E muitas vezes a gente carrega a saudade de um tempo lá atrás que foi tão bom e a gente não consegue entender que pode até ter sido bom lá atrás, mas já foi, já passou, Deus tem coisa nova agora. Deus está dizendo, ei,
Eu não posso viver a minha vida presa ao que Ele já fez. Ele faz nova todas as coisas. O que Ele fez lá atrás foi maravilhoso. Lá atrás Ele abriu o mar. Lá atrás tinha coluna. Lá atrás tinha maná. Mas agora é terra nova. Agora é tempo de plantar e de colher. Agora é tempo novo. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que eu preciso deixar fora. E eu preciso me curar das coisas que me machucaram. Irmãs, em nome de Jesus, nós mulheres somos mais sensíveis. O diabo investe de forma absurda contra as nossas emoções. Isso não é brincadeira, isso não é balela, isso é verdade. E é por isso que nós temos mais facilidade de acumularmos uma bagagem emocional pesada. Uma bagagem emocional que nos aprisiona, que nos impede de avançar. E o Senhor está dizendo para muitas aqui: chega de carregar uma mala de frustrações. Chega de carregar uma mala de mágoas. Chega de estar pela rua puxando uma mala das experiências que não deram certo. Ei, Deus está dizendo: não dá para avançar com essa bagagem pesada. Não dá para chegar carregando isso tão grande. O Espírito Santo gritava ao meu coração nessa tarde. Tem gente aqui que já era para estar vivendo novo há muito tempo. Tem gente aqui que já era para estar vivendo novas estações há muito tempo, mas ainda não está, porque não quer abrir mão dessa dor, porque não quer abrir mão dessa mágoa, porque não quer deixar o Senhor te curar, para te deixar pronta para viver o novo dele na sua vida. Posso dizer algo para você? Não é porque você sofreu uma vez que você acha que todo mundo vai ser igual. Não é porque você foi traída uma vez, abandonada uma vez, que todo mundo vai fazer a mesma coisa com você. Não é porque deu errado uma vez, que todas as vezes que você tentar vai dar errado de novo. Não. Eu vim aqui nessa noite declarar para você: você precisa se libertar, você precisa se livrar dessa bagagem. Eu amo quando o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses. E aí me deixe abrir um parênteses. Quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, ele não está em casa. Ele não está deitado na rede. Ele não está na praia. Ele não está de férias. Ele não está na casa dos amigos, não. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. Ele está preso e ele escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria cristã. Ah, gente, isso aqui já é um soco na nossa cara. Como alguém preso escreve a carta da alegria. Como alguém injustamente aprisionado está nos ensinando a ser alegres na vida. E aí lá no capítulo 3, versos 13 e 14, ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão adiante, eu sigo para o alvo. Eu vou dizer mais uma vez: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, eu sigo para o alvo. Ei, olhe o Senhor falando conosco. O passado ficou, mas tem coisa nova para você viver. Tem coisas novas diante de você. Tem novos capítulos para você experimentar. Mas para isso você precisa parar de carregar essa bagagem de dor, esse peso de mágoa. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: para viver o novo, você vai ter que perdoar. Para viver o novo, você vai ter que parar de se lamentar daquilo que você viveu lá atrás e entender que essa é a sua nova estação. Quantas pessoas não conseguem se alegrar pelo que Deus está fazendo agora?
porque só lembram do que ele fez lá atrás e pensam, nossa, lá atrás era tão bom, hein, irmã? Deixa eu dizer uma coisa, circunstâncias mudam, mas o nosso Deus não muda. E a nossa alegria não pode estar nas circunstâncias. A nossa alegria está nele. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter em abundância, sei estar abatido. Em tudo e em todas as situações estou instruído a passar. Ou seja, a minha alegria não depende do que Deus está fazendo. A minha alegria está nele. Ele é a razão do meu contentamento. Para viver o novo, eu preciso suportar o... Não, de novo, gente, vamos lá. Para viver o novo, eu preciso suportar o... E para viver o novo, eu preciso deixar o velho. Eu preciso deixar ele cicatrizar as dores, cicatrizar as feridas. E a terceira coisa, para a gente terminar. A terceira verdade que esse texto me ensina é que para viver o novo eu preciso ter disposição. Para viver o novo eu preciso ter disposição. Vamos lembrar a história mais um pouco? Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, eles reclamaram de duas coisas. A primeira foi água, não tinha água. E depois não tinha comida. E aí Deus providenciou comida, sim ou não? Durante todo o deserto Deus proveu o maná. Todos os dias, por 6 dias na semana, Ele mandava a porção necessária. Você consegue entender, gente, o que é você passar 40 anos sem ter que cozinhar? Não, não, gente, é sério, eu tô aqui, né? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de entrar na história e viver ela. Porque eu penso assim, eu gosto de cozinhar, mas fala sério, dá muito trabalho. Você tem que ir no mercado, você pega o negócio da prateleira, coloca o negócio da prateleira no carrinho, tira do carrinho, coloca no caixa, tira do caixa, coloca na sacola, tira a sacola, coloca no carrinho, tira do carrinho, coloca no carro, tira do carro, coloca em casa, tira em casa, coloca na prateleira, depois tira da prateleira, põe no fogão. Olha quantas etapas. Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. O povo queria comida, tinha saudade das panelas de cebola do Egito. Aí Deus vai e manda o maná. Todos os dias o maná estava lá pronto, não tinha que cozinhar. 40 anos sem ter que cozinhar, 40 anos sem ter que plantar, 40 anos sem ter que colher, 40 anos sem ter que se preocupar com nada disso. Mas agora, o deserto acabou. Achei que eu ouvi um glória a Deus, gente. Agora o deserto acabou. Chegou um novo tempo. Glória a Deus, aleluia. Mas junto com o novo tempo, o que vem? Novos desafios. E novas responsabilidades. Aquele povo um dia foi escravo. Depois foi peregrino. E agora eles são proprietários. Oh, glória. Um dia foi escravo, outro dia foi peregrino, agora foi proprietário. Eles foram promovidos, foram ou não foram? Só que entenda, proprietário tem outro nível de responsabilidade. Proprietário tem que plantar, proprietário tem que arar, proprietário vai ter que regar, proprietário vai ter que colher. Por quê? Porque no novo tempo não é mais escravo nem peregrino, mas também não tem mais maná. Não tem mais comida pronta. O texto disse que no dia em que eles entraram, o maná cessou. No dia em que eles tomaram posse do novo tempo, Deus disse: agora, nova fase, novo capítulo, novas responsabilidades. Laís, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Deixa eu explicar para você. Viver o novo de Deus é maravilhoso, mas não significa que você vai deitar na rede e vai ficar descansando.
Não significa que você vai viver, sabe, com todo mundo te servindo. Não, não é isso. Você vai viver uma nova estação com novas responsabilidades. Mas você está sendo promovido. Então você não pode reclamar. Você tem que dar glória a Deus. Eu acho engraçado e ao mesmo tempo triste que tem pessoas que não abortam o projeto, elas suportam o processo. Tem pessoas que deixam a bagagem para trás, conseguem entrar no novo capítulo, no novo tempo, mas quando chega um novo tempo, não tem força, não tem disposição para sustentar o novo de Deus. Não tem disposição para pagar o preço de continuar aquilo que Deus colocou na sua mão. Posso te contar uma coisa? Você não vai ficar chateada comigo? Posso? A sua promessa de hoje é a sua rotina de amanhã. O seu sonho de hoje, provavelmente amanhã é a sua rotina. Não, eu quero uma casa de 3 andares, 20 quartos, 7 banheiros, uma cozinha. Amém, glória a Deus. Você vai ter que limpar essa casa. Você vai ter que cuidar dessa casa. Pensa bem no tamanho da tua promessa. O teu sonho, a tua promessa de hoje, amanhã é a tua rotina. Então, a gente ora por um casamento, aí Deus dá e depois reclama do marido. A gente não pode ter filho, eu não podia ter filhos, ouvi o testemunho aqui. Passei 5 anos tentando, perdi vários bebês. E aí Deus fez um milagre na minha vida, me deu 2 filhos. Mas aquilo pelo qual um dia eu orei hoje é a minha rotina. É sapato, é brinquedo, é roupa, é comida. É eu entrando em casa falando, mãe, tô com fome, mãe. O meu sonho virou a minha rotina. O trabalho pelo qual eu orei um dia, fiz campanha de oração, sabe, me dediquei, levei aos pés de Jesus, e aí Ele fez, abriu a porta, hoje é a minha rotina, e eu tenho que acordar na segunda-feira, 4 da manhã, para ir trabalhar. Entenda que viver o novo exige disposição, porque Deus dá o novo, mas você vai ter que sustentar. Você vai ter que assumir a postura de quem está herdando uma promessa. Eu vim aqui declarar e eu vou declarar mais uma vez, debaixo da autoridade da palavra, debaixo da direção do Espírito Santo. Deus tem um novo tempo para a sua vida. E nesse novo tempo, você não vai ser mais escravo no Egito. Você também não vai ser mais peregrino na terra dos outros. O Senhor vai te fazer herdar as promessas dEle para a sua vida. Ele vai te fazer viver cada palavra que Ele liberou sobre a sua vida, e nesse novo lugar eu quero declarar, Ele vai te dar autoridade para sustentar a terra. Ele vai te dar autoridade, recursos físicos, recursos espirituais para plantar e para colher, para plantar e para colher, para plantar e para colher. Eu vou repetir até você dar glória a Deus, para plantar e para colher, para plantar e para colher. Talvez, irmã, você esteja aqui nessa noite e você está na 3ª etapa. Você já recebeu tantas promessas de Deus, mas você está desesperada. Você está pensando em largar tudo. Você está pensando em largar o chamado, largar o marido. Não tem mais força para discipular os seus filhos. E Deus está falando ao seu coração. Ele está liberando sobre você graça. Ele está liberando sobre você a autoridade para cuidar daquilo que Ele te entregou. Ele está liberando a autoridade, sabedoria, discernimento para cuidar daquilo que Ele te entregou. Ei, Ele está dizendo, não vai largar, não vai parar, não vai abandonar, não vai desistir, não vai pedir demissão, não vai abrir mão daquilo que você orou tanto um dia para ter, porque eu estou
te dando graça, eu tô te dando graça, eu tô te dando graça, eu tô te dando sabedoria, eu tô te dando estratégia, eu tô te dando discernimento. Você vai plantar e vai colher, você vai plantar e vai colher. Aleluia. Eu creio que nesses dias, como foi dito desde o início do culto, o Senhor está gerando um ambiente profético e eu sou apenas a mensageira da entrada, né? Eu tô só abrindo o caminho. O Senhor está gerando um ambiente para que você volte a crer em promessas antigas, para que você volte a sonhar, para que você volte a acreditar naquilo que Deus já falou para você um dia. Eu sei que às vezes a dureza da vida faz a gente não conseguir acreditar mais, mas lembre, o nosso Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. A gente pode até não entender os caminhos pelos quais Ele nos leva, mas Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. O Senhor nos reúne esses dias para dizer que Ele tem um novo tempo para nós. Ele tem uma nova estação. Ele tem um capítulo novo pelo qual nós esperamos, pelo qual nós oramos, pelo qual nós fizemos campanha, pelo qual nós nos consagramos. Mas Ele está dizendo para nós, filha, suporte. Vai chegar, mas enquanto não chega, suporte, não pare. Não aborte o que eu tenho na sua vida. Não abra mão daquilo que eu gerei. Ele está dizendo para nós, ei filha, livre-se dessa bagagem de dor. Ei, chega de viver presa, chega de viver aprisionada a dores do passado. E irmãs, eu falo isso aqui com muito temor, mas eu sei o Deus que fala comigo. O Senhor está insistindo com alguém aqui que não consegue crer no novo, porque vive com saudade do que passou. Há uma necessidade de liberação do céu sobre a sua vida hoje. Deixa lá atrás, Ele tem coisas novas. Ele tem coisas novas. Ele tem coisas novas. Ele tem um novo tempo e Ele está dizendo para nós, nesse novo tempo, você vai ter que ter disposição, porque você vai colher muito. Você vai colher muito, a colheita vai ser muito grande. Você vai viver experiências novas, você vai viver realidades novas, e eu estou te dando autoridade espiritual para se posicionar nesse novo lugar, para plantar e colher e para viver a plenitude daquilo que eu tenho sobre a sua vida. A pergunta do Espírito Santo para nós nessa noite é: em que fase você está? Cada uma de nós estamos numa fase diferente dessa história, mas todas nós precisamos entender: sem Ele a gente não consegue, sem Ele não dá, sem Ele a gente não vai conseguir chegar até o final. Com a permissão dos pastores, eu queria te convidar para que você se colocasse de pé. O Ministério de Louvor vai me ajudar. E eu quero fazer um convite nessa noite. Eu quero chamar aqui à frente você que está quase desistindo. Você que, assim como eu, lá em 2023, está vivendo um processo tão difícil, que você acha que você não vai sobreviver ao que você está vivendo. Eu quero te convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas eu também quero convidar nessa noite você que carrega marcas, dores, você que não consegue acreditar no novo, não consegue viver o que Deus está fazendo agora, porque a sua alma, as suas emoções, a sua memória continua aprisionada por coisas que aconteceram, quer sejam boas, quer sejam ruins. Eu quero te convidar, saia do seu lugar e venha aqui à frente.
O Senhor tem graça para liberar sobre a sua vida. O Senhor tem cura para liberar sobre as suas emoções. A gente vai cantar. Enquanto a gente canta, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus aparece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. No fim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluias, aleluias. Eu quero que cada mulher que está aqui na frente, que tem passado por quadros emocionais severos, você está com as suas emoções adoecidas, você talvez esteja indo no médico, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Em um culto como esse, eu cheguei como você e disse: Senhor, eu não aguento mais. E num culto como esse, eu fui curada completamente nas minhas emoções. E eu me lembro de sair daquele culto e não entender como eu poderia estar diferente. Eu me lembro que eu não conseguia acreditar que eu conseguia voltar a sorrir de novo. E desde aquele dia, em muitas e muitas igrejas e lugares que eu passo, eu vejo mulheres sendo instantaneamente curadas nas suas emoções. E eu sei que essa é uma noite de cura. Eu sei que o Senhor está aqui para curar. E Ele faz aquilo que um médico não pode fazer. Ele vai aonde o remédio não vai. Ele faz aquilo que o melhor profissional não consegue fazer, porque Ele acessa o profundo das suas emoções. E nós vamos orar agora. Você que está aí, estenda as suas mãos para cá. Você que não veio à frente, você é um intercessor agora. Estenda as suas mãos em favor dessas mulheres. É noite de guerra, é noite de libertação. Há vidas aqui que estão sendo liberadas para viver um novo tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque a Tua palavra ela é verdadeira, ela é fiel, ela é poderosa. Senhor, e debaixo da autoridade da Tua palavra, eu te peço agora, derrama da Tua graça, derrama
derrama da tua graça sobre cada uma que chegou aqui cansada, pensando em parar, pensando em desistir, dizendo que não aguenta mais. Senhor, eu te peço, derrama de uma porção da tua graça, da força, renova. Pai, eu te peço, Senhor, eu te peço agora por cada mulher que chegou aqui com a sua alma enferma, com as suas emoções adoecidas, em nome de Jesus, seja curada na autoridade do nome de Jesus. Que toda depressão, que toda ansiedade crônica, que todo pânico, todo esgotamento seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, cura, Senhor. Senhor, traz alegria, Senhor. Senhor, devolve o contentamento, Senhor. Senhor, devolve o sorriso no rosto, Pai. Senhor, libera as suas filhas para viverem um novo tempo, porque nós cremos que é por causa de Ti, Senhor. É por causa de Ti. Foi só por causa dEle. Foi só por causa dEle.